É isso que as mulheres querem? Eu tenho vergonha até de comentar sobre esse assunto. Mas vamos lá. Esse livro que você está vendo. Eu... Não importa pra onde a gente vá, não importa o que a gente faça, o demônio sempre volta, né? É exatamente o que você está pensando. O nome. Eu não lembro quantas páginas. Uma quantidade obscena de páginas. Uma quantidade absurda de. Não. Achei que era maior. 255 páginas, cara. De um Minotauro. Cara, como não ser. Vai lá, me expliquem. Como não ser. O nome do livro é Manhã Gloriosa na Fazenda Leiteira. E sim. Você está pensando. O nome do livro é Manhã Gloriosa na Fazenda Leiteira. E sim, na capa você tem um Minotauro com uma mulher. E a sinopse não poderia ser pior. É a história de uma millennial que está sem dinheiro. Tem que ser, né? E recebe a proposta de trabalhar É bizarro. Fazenda. Cara, vamos lá. Tipo, vocês acham absurdo? Nossa, o boi leiteiro. Lembra do Givaldo? Vocês não precisam que eu mostre de novo o Givaldo, né? Tipo, todo mundo já deu pra todo mundo. Já deu tempo de todo mundo ter esquecido daqui. Eu preciso do Givaldo. Eu preciso do Givaldo descrevendo. Aqui, ó. O zip da calça, ela uma mão na direção. Chega. Não dá, não. É grotesco. Existe a ordenha de minotauros. E ela se apaixona por um minotauro rude e de voz grossa. E foi dessa história de amor que eu me lembrei durante o tempo todo em que eu assisti ao novo filme O Morro dos Ventos Uivantes, Emerald Fennell. Então beije-me. E que sejamos ambos condenados. Então, durante o carnaval... O que é esse filme? Eu não sei. Eu vi tweets sobre essa... Você assistiu isso, Paulo? Sente orgulho disso? Beleza, hein? Parece mais um filme de carnaval do que um filme de Dia dos Namorados, apesar dela ter vendido esse como sendo um filme de Dia dos Namorados. Durante o carnaval foi lançado esse filme da Emerald Fennell. Se você não conhece a Emerald Fennell... É tipo uns 50 tons de cinza com a Margot Robbie, é isso? Cara, eu acho que o único filme o único filme de mulher aceitável aí, rapaziada, é o filme A Empregada, da Sydney Sweeney, porque me falaram... Eu não vou assistir essa... Falaram que tem 3 cenas que valem a pena nesse filme, então... Fica... Se você for assistir alguma coisa, fica a recomendação. Fennell é que fez também o filme... É óbvio, cara. Tem mais de 3? Pô. Tem 3 cenas. Então fechou. São 3 cenas aí que realmente valem a pena. Filme Saltburn. Então você já tem um pouco sobre o que esperar, mas eu não esperava que fosse tão ruim. Uma justiça deve ser feita com relação a esse filme, porque além do fato de ele me lembrar de minotauros e de outras coisas assustadoras que a gente já vai comentar, ao menos ela teve a decência de colocar aspas no título. Se você reparar, tanto o título em inglês como o título em português possui aspas em O Morro dos Ventos Uivantes, porque de fato esse não é o Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, é um dos livros mais lindos, complexos, com personagens marcantes, interessantes e jamais poderia ser descrito como uma história de amor. Só alguém que nunca leu esse livro, ou alguém que leu e não entendeu, poderia descrevê-lo dessa forma. Mas a própria Emerald Fennell já falou em entrevista que ela leu este livro aos 14 anos. É... complicado. E não releu recentemente e resolveu fazer o filme baseado nessa história. Então é isso que o Nolan está fazendo. Odisseia com aspas. Agora tá tudo certo? Odisseia. Falou em entrevista. Sabe a pior parte? Que eu acho que o Odisseia vai ser eu não acho que ele vai ser um flop, eu acho que ele vai ser um puta filme. Cara, toda vez que aparece clipe do Oppenheimer na minha timeline, eu me impressiono mais com esse filme, cara. Eu gosto demais de Oppenheimer. Tipo, porque é um filme que só tem diálogo, ele tem uma cena de ação, entre aspas. Cara, só que é um filme que tem um ritmo tão absurdo que, cara, eu simplesmente vou assistir essa bosta dessa Odisseia do Nolan e vou falar, filme, e aí, cara? Porque eu sou um goi. Sou um goi. É isso. Leu este livro aos 14 anos e não releu recentemente e resolveu fazer o
É tipo o que o Nolan fez com o Odisseia, então? Filme baseado nessa história, mas ela altera tudo. Altera personagens, altera história, quem tá vivo agora tá morto, quem era pra tá morto agora tá vivo. Vira uma bagunça completa na versão que só existe na cabeça dela, e o problema é que a cabeça dela é perturbada. O Morro dos Ventos Uivantes, como eu falei, não é uma obra de amor, é uma obra de obsessão. A gente vê a jornada do Heathcliff, que é um dos personagens mais cruéis, demoníacos que existem na literatura. Vi aquela notícia sobre a celebridade lésbica de talk show cubesa, Ellen DeGeneres. Ah! Tava tudo na nossa frente, né, mano? Olha o nome da mulher. Esse camarada, ele sai de oprimido pra opressor e demônio, porque o que ele faz é assustador. E quando você lê esse livro, o que a Emily Bronte queria fazer com a gente? Ela queria nos levar numa jornada para nós enxergarmos um mundo da perspectiva de uma pessoa ruim. Você deve conhecer pessoas assim na sua vida, talvez você tenha assim alguém. A PlayStation tá fechando a Blue Point só pra ficar feliz. Nossa, são os filhos da Ponte fez aquela do remake do Demon Souls, mas porra, fez algo competente e vender igual água. PlayStation Na sua família. Pessoas que são ruins e que não basta elas serem amarguradas, elas amarguram a vida de todos ao seu redor. Elas conseguem destruir, tirar o oxigênio de todos que estão ao seu redor. Esse é o protagonista Heathcliff, essa também é a Cat, que no filme é interpretada pela Margot Robbie. Durante toda essa história, não são personagens agradáveis e a intenção... Obrigado, J-League. Ou seja, chegamos à conclusão que esse tal Morro dos Ventos Uivantes, de final mesmo aí do livro, só tem o mesmo nome. Jurandir falou que mudou tudo. Dito isso, Diabo Veste Prada 2, filme de macho. Calma lá também. J-League, calma lá. J-League, a sua situação só piora com o passar dos comentários. Calma lá, J-League. Calma lá, Liga Japonesa dentro. Calma lá também. Se controla. Não era descrever uma história de amor, mas mostrar como que pessoas desagradáveis, cruéis, violentas conseguem... Ou seja, esse filme é realmente um definidor de Goi, né? Se você vai e assiste essa, você merece ter um carimbado na sua testa, tá ligado? Goi, pá, tá ligado? Riscado. Transformar amor em obsessão. Existe agora toda uma tendência no mundo da literatura e do cinema também de retratar os monstros como sendo sexys, como objeto de desejo. Você vai ter livros... Os japoneses venceram mesmo, né, cara? Povinho degenerado. 10 anos atrás, se falasse que sente ter um tentáculo, as pessoas iam te afastar. As pessoas iam se afastar de você. Agora não. Bicho é o que mais vende na Amazon. E, mano, os direitos femininos foram um desastre pra raça humana, bicho. Sobre fantasmas sexys, demônios apaixonados, sobre lobisomens, vampiros, minotauros, centauros. Você escolhe qual for a criatura mais... É hard reset, guys. É hard reset. Sequestrada pelo... Ah, tá. Aqui tem uns vídeos aqui tem uns livros aqui que a Sky Kines citou no vídeo dela. Sequestrada pelo Crocodilanius. Sabe? Uma capa de A, mano. É só slop. Assustadora, porque aparentemente homem já não é mais o suficiente, você precisa transformá-lo em um demônio para ele ser aceito. E é interessante que eu já falei disso também. Cara, façam, esse indivíduo nem escreva, gere por IA, ChatGPT, paga o ChatGPT lá, manda ele gerar essa... E é isso aí, mano. Eu poderia tentar defender o Japão nessa, mas é que eu concordo com você. Eu acho que eles têm tanto tesão reprimido que eles piraram. E dito isso, pelo amor de Deus, Pardo, eu tava sendo sarcástico, cara. Ah, é pra rir. Ah, beleza. E se eu te fosse falar, não? Pô, que isso, irmão? Nossa, Diabo Veste Prada vai ser bom pra... Você fala o quê, hein? É meme, pô, é meme. É pra rir, é só pra rir. O J-League tá assim agora. Tô achando que eu dobro. Vou dizer que é bait.
Eu analisei o filme Frankenstein, coincidentemente você tem o mesmo ator que interpreta o Frankenstein agora interpretando o Heathcliff em Um Morro dos Ventos Uivantes. Em Frankenstein, Guilherme Del Toro faz novamente uma coisa que é tendência dele, que é de humanizar os monstros e torná-los sexys. É tentar mostrar uma tensão sexual latente que existe nos monstros. Eu sei a questão a questão da mulher ter fetiche em monstro. Tipo, nossa, que absurdo, mulher tem fetiche em monstro. Mas, cara... Guys, eu tô tentando... Eu queria achar o desenho do Dennis, a paródia do Dennis, isso daqui. Mas, velho... Mulher acha que vai mudar o cara, tá ligado? Mulher traficante, com um monte de palhaço tatuado no corpo e acha que vai mudar o cara, pô. Pegada, guys, pelo amor de Deus. Mulher tem fetiche monstro mesmo. É que a diferença aqui é que o monstro que tá sendo descrito aqui é um bicho, sabe? É uma criatura realmente sobre-humana. Mas no mundo real, é assim que a baratoca. É assim que a baratoca. Aí, tipo, começa ela ali comendo pastelzinho, tá ligado? Com MC Latrocínio e termina assim, ó. Tá ligado? É isso aí. É assim que a baratoca, que é fetiche em monstro. E é isso. Da perspectiva de uma donzela inocente. E é isso que ele fez em A Forma da Água, é isso que ele fez também em Frankenstein, e é isso que Emerald Fennell faz aqui nesse filme, só que de uma maneira ainda mais problemática e tóxica. Caso vocês não saibam de toda a origem desse movimento, acontece que tudo é culpa do Crepúsculo. Sim, a culpa de todos os males de nossa era pode ser datada desde o lançamento de Crepúsculo, porque quando o Crepúsculo foi lançado, as pessoas ficaram muito fãs daquela saga. Nossa, nós temos agora... Crepúsculo tem duas coisas boas sendo de Crepúsculo. Primeiro, a música do Paramore. 2, ter tornado o Robert Pattinson mainstream. Provavelmente o maior ator da sua geração. Vampiro sexy, vampiros não são... É claro, você já tinha isso aí. Brad Pitt como vampiro sexy antigamente, mas agora essa coisa mais emo, né? Um vampiro emo. Acontece que havia uma fã, uma mulher que leu todos os livros do Crepúsculo, que assistiu aos filmes, que mulher, I Can Fix Him. Incondicional dessa história, e o nome dela era E.L. James. E.L. James, ela gostou tanto desse tipo de conteúdo que ela começou a fazer fanfics. O que são fanfics? É quando uma pessoa gosta muito de uma história e ela cria versões mirabolantes na sua cabeça dessa história. J. League Insider mandou R$18. Parada, o dia que eu tiver problema com isso kkkk, olha o tipo de anime que eu assisto kkkk. Se tem uma coisa que não afeta nada é isso. Dito isso, existem coisas que o Japão é indefensável mesmo. É complicado. Normalmente versões bem sexualizadas. E é o que ela fez. Ela pegou essa história do Edward e da menina que ninguém se importa o nome também, e pegou esses dois, colocou-os um pouco mais velhos e explorou uma sexualidade um pouco mais doentia entre eles. Acontece que essa fanfic dessa autora fez tanto sucesso que as editoras, entraram em contato com ela e ofereceram um acordo. Incrível. Então ela publicou um livro sobre isso. Ela simplesmente tirou as referências ao Edward, aos vampiros, à saga Crepúsculo, mudou um pouco o cenário e publicou o livro 50 Tons de Cinza. Misericórdia, cara.
Cara, é... e aí- eu... É triste, né, mano? É triste. É triste. As véias vendo essa... Você não sabia disso? Que 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo? Sim. Essa foi a inspiração para 50 Tons de Cinza, Crepúsculo. E desde então, começou uma onda cada vez mais forte da chamada literatura hot, que é essa literatura que explora principalmente para É porco de velha. o público feminino, 99,9% para um público feminino, cenários e histórias que Ai, eu leio muito, adoro livros. Eu li 300 livros esse ano. Aí você vai ver os livros que ela leu, tá ligado? normalmente envolvem algum nível de sadomasoquismo ou de relação de dominação por parte do Olha o J-League. J-League Insider mandou R$10. O Motorola rachou forte, né? Kaká, perdão por isso. Dito isso, adorei que o Jurandir explicou o conceito de fanfic PQ. A gente conhece o Arthur, o maior fanfiqueiro do Brasil. Eu vou mandar a real. Tutu está certo. O Tutu, ele não profere fanfics. Ele não profere fanfics. do homem com relação a E é assustador. É assustador. É assustador saber que não é fanfic. É assustador saber que não é fanfic. essa mulher, e isso se espalhou completamente em toda a literatura contemporânea voltada para o público feminino. E o Olha o ornitorrinco. Ornitorrincolaringol mandou R$10. O mais triste disso tudo é que o Crepúsculo veio de Vampiro à Máscara. Eu nunca consumi Vampira Máscara, então... eu tô off, tipo, eu realmente nunca vi nada. que Emerald Fennell faz não é cinema, é fanfic. É só pegar o filme anterior dela, que é o Saltburn, pra você ver que ele é simplesmente o talentoso Ripley, só que ela viu essa história, gostou da história do talentoso Ripley e pensou, e se eu colocasse bastante sexo nessa história e no final mostrasse um nu frontal masculino para abalar a sociedade? E foi isso que ela fez, não existe nada de original na história, é uma fanfic, só que com mais sexo. E de repente ela voltou os olhos para uma das obras mais importantes da história, e ela falou, e se eu pegar o Morro dos Ventos? E a pior parte, ela vai fazer isso daí pelo resto da carreira dela. Por quê? Porque dá muito dinheiro. Por quê? Porque mulher é tudo degenerada, pelo amor de Deus, tá entendendo? Existem homens que foram ver o filme da Sydney Sweeney, não só pelo filme, mas sim pra ver as tetas dela. Você tem noção disso? É isso, sabe? Os peitos de Sweeney numa tela gigantesca. Sabe? Loki mandou R$10. As pessoas só estão viciadas. Também que o Crepúsculo e 50 Tons impulsionaram fortemente o Felipe Neto no YouTube, que na época cobria os livros, filmes com Não Faz Sentido. Não, o Felipe Neto era grande antes de Crepúsculo. Mas foi o maior vídeo dele à época. Pro amigo que fica aí plagiando aí as minhas donates, primeiro, faz o seu trampo direito, né? Que você falou que ia mandar 30, não mandou 30. Segundo, troca o disco. Piada tá velha já. Perdeu a graça já uns 3 donates já. Não perdeu não. É muito engraçado, pô. Não. É engraçado pra... Pô, que é isso? Ô, tá maluco? Tá tirando? Não, é engraçado pra... Pode ir mandando. Pode ir mandando. Tô chorando de rir aqui. Um dos melhores estudos de personagem que existe. Uma história profunda e complexa sobre o poder da vingança, sobre como que uma mente perturbada é capaz de perturbar, e eu transformar isso numa história sobre... deixa eu ver, o que eu gosto de falar? Sexo! E daí eu colocar bastante referência a sexo, e de repente... O peixe no filme é uma referência sexual, porque ela não consegue usar nenhum objeto no filme sem que seja com referência sexual. Então, um enforcamento logo no começo do filme Sexo. é extremamente sexualizado. Coito. Um peixe cozido no filme, os quebrados são sexualizados. A porcaria de um cogumelo é sexualizado, uma rosa é sexualizado, tudo é sexualizado a ponto de eu pensar, essa mulher, ela não deveria estar fazendo filme.
ela deveria estar fazendo terapia. Tem uma cena até que sexualiza capim. Capim. É nesse nível que ela chega. Mas o mais preocupante pra mim é a mensagem que isso traz. Uma mensagem que é Filha, não é por... queridinha, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir mudar ele. Você vai conseguir mudar ele. Mas antes de você tentar mudar ele, faça um bom seguro de vida, sabe? Tem que fazer com que seus pais tenham que custear o enterro. Aí é complicado, tá ligado? Então, sabe, quer mudar ele? Muda. Mas tá ligado? Faz seguro de vida. Extremamente dolosa e que eu acho que a maioria não tá percebendo. Mas antes, deixa eu agradecer a Insider por patrocinar esse vídeo e nos ajudar a poder manter esse canal ativo para nós falarmos a verdade doa aqui. Patriota. Calor, mas entra lá e confere as opções. Uma das críticas que a gente ouve com mais frequência sobre como que era ser mulher no século XIX e XVIII e começo do século XX era o fato de que as mulheres eram muito submissas e os homens dominavam de forma tóxica e abusiva e que eram relacionamentos tóxicos muitos dos casamentos porque as mulheres não tinham até mesmo de deixar o casamento. Só que olha a ironia que acontece. Que problemão. Porque quando Emily Brontë escreve O Morro dos Ventos Uivantes, ela está justamente denunciando, veja, um livro com mais de 100 anos, ela está denunciando o comportamento de homens tóxicos, o comportamento de homens abusivos, de homens que jamais deveriam casar porque eles nem se comportam como seres humanos, se comportam como demônios, e que um pai odiaria ver a filha casada com esse tipo de pessoa e que você jamais gostaria de... Aí entra a questão muçulmana, tá ligado? Você mete... anyway. Esse tipo de pessoa no seu círculo. Tipo... Você mete ele a porrada. Dependendo do lugar que você mora, você mete ele a porrada na sua esposa, a família dela vai te. É isso aí, sabe? As coisas funcionam lindamente. Que essa vai pro Gileag, não gosto de japonês sabaumps x.com/status/20161062502702708266965. Não gosto de japonês. Comecei a ver anime na pandemia e já saquei o rolê todo ao papo. Não gosto de japonês. Cê é louco, faz anime, não sabe lucrar, é louco. Machista pago, não bota a mina no topo. Pô, mas daí a maior qualidade das obras japonesas o cara tá criticando? Cara, eu não suporto esses vídeos, mano. É tão tipo, cara, eu vi um comentário. Falando bem assim. Os brasileiros vão achar esse vídeo a coisa mais engraçada. Esses vídeos desse gordão aqui. Esses vídeos aqui é a coisa mais engraçada do mundo e repostar por meses. Nossa. E é exatamente isso que tá acontecendo. Olha o direito. J-League Insider mandou R$10. O namorado que as mina querem DPS de ler tantos lop dessas veias. This right here, tell me what goes out to everyone that has lost someone. Erika é complicado. Erika é complicado. Tinha um de WWE, mano. Só pra passar me do chat. Íntimo, porque ele destrói a vida de todos ao seu redor, porque ele é dominador, cruel e abusivo, ok? Esse é o retrato que Emily Brontë faz da sua época. Avança o tempo e nós temos a revolução sexual, e nós temos as mulheres conquistando muitos direitos e conquistando muitas liberdades, a ponto de elas hoje poderem olhar para o passado e dizerem o que aqueles homens faziam era abusivo, era uma dominação, era tóxico. Para então, muitas mulheres, como E.L. James e Emerald Fennell... Uou! Para então... Por que elas são... Porque a autora de 50 Tons de Cinza é exatamente aquilo que eu imaginava. Ela é exatamente o tipo de pessoa que eu imaginei que seria, sabe? E Emerald Fennell
simplesmente na sua obra retratarem e romantizarem esse abuso, romantizarem o relacionamento tóxico, romantizarem esse comportamento dominante, obsessivo e cruel por parte desses homens. Acelera. Acelera. Parando pra pensar. Acelera. Não, acelera. Não, quanto mais essas meninas gostarem desse tipo de... Não. Acelera. O Brasil mandou R$10. Parou pra pensar de forma... Deixar essa bomba aqui porque já vou mimir. Espero que assista. Pô, rapaziada, a gente precisa aqui. Obrigado, meu nobre. Eu ia assistir esse vídeo hoje, inclusive ele tá aberto aqui já. Valeu, meu querido. Acelera, a gente precisa, ó, pra ontem, de livros de dark romance em que as mulheres perdem os direitos de voto. Bora? Bora? É isso, a gente tem que começar a produzir esse tipo de slop, irmão. É isso aí, cara, sabe? É isso. Nossa, irmão, vamos jogar. A gente tem que... Vamos jogar, tamo jogando. A ponto de, nesse filme, ter... Não, nem é pelo fetiche. Mandou R$10. É só ter que estar lá no meio da história. Tias veias que escreveram esses slopes. Obrigado, boi leiteiro e a fazendeira virgem. Obrigado, 50 tons de cinza. Vocês provaram que a revolução sexual foi um dos maiores erros da humanidade, ao lado da Revolução Francesa. Conto da Aya, versão hot. Cara, elas têm fetiche em Handmaid's Tale. Elas têm um fetiche absurdo. Elas têm um fetiche absurdo. Qualquer oportunidade que elas vejam pra pra dropar um conto da Aya, elas estão abraçando, cara. É simplesmente assustador. Simplesmente assustador. Tipo, você vai ver os bagulho do Ice lá, mano. É só conto da Aya pra tudo que é lado. Essas velhas tentando, tipo, emular isso, indo pra manifestação. É só, tipo, grotesco. É o fetiche delas. Ter uma cena onde o cara até mesmo arrasta uma mulher pela coleira. E isso não é mostrado de forma clara como sendo algo negativo, porque dá a entender de que aquela mulher tá gostando. Então, olha o absurdo da... Pera, então Dark Romance é secretamente based? Ou seja, tudo isso é secretamente based, sabe? É a teoria da ferradura, cara. Ok. Eu não tava pensando nessa perspectiva. Da evolução que a gente afirma ter chegado. A evolução onde a mulher, no começo, era abusada e maltratada e humilhada por homens considerados tóxicos, para hoje a mulher se submeter voluntariamente a ser abusada, maltratada e dominada por homens tóxicos. Mais do que isso, ao se fazer filmes e livros que retratam esse tipo de homem como um ideal masculino. Ou seja, secretamente based. Uau, incrível. Como uma figura sexy que essas mulheres querem ter. O fato da Emerald Fennell tratar o Morro dos Ventos Uivantes como uma história de amor já é perturbante. O fato dela tentar justificar no seu filme esse comportamento abusivo é... Tipo, o empoderamento feminino descambou em elas querem ser dominadas. Não sou eu que vou parar, irmão. Não sou eu que vou reclamar. Nunca mais. Vocês nunca mais vão ver uma crítica minha sequer relacionada ao sucesso de Dark Romance e essas literatura hot. Nunca mais. Nunca mais. Agora eu vejo. Agora eu vejo o potencial desse tipo de obra. Acelera, irmão. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais. É ainda mais preocupante porque Emily Bronte não tenta justificar o comportamento... Eu era cego, agora eu enxergo. ...de Heathcliff, principalmente. Ela simplesmente mostra a jornada dele, mas quando você termina o livro, você tem uma figura muito clara de que você acabou de assistir a jornada do demônio, de que ele não é redimido. Irmão, esquece tudo que nós falamos das tias velhas, velho.
Nós vamos descobrir que tudo esses dark romance aí é tudo homem. Dark romance é uma psyop. É uma psyop dos homens pra fazer as mulheres voltarem a serem dominadas. É a verdade. Acelera, irmão. Ô, esse indivíduo, por favor, comece a produção de Slop. Comece a produção de Slop. Nós precisamos dos seus serviços. De que ele é uma pessoa horrível, de que você não gostaria de tê-lo por perto. Em nenhum momento o Emily Bront está tentando mostrar isso como uma forma de ideal ou de romance. Mano, Cuca. Cuca L mandou R$10. A mente europeia não consegue compreender a verdadeira arte? A gente precisa de toneladas de psyops na favela, irmão. É isso. Que obra de arte. Ou de relacionamento possível. Não, muito ao contrário do que a Emerald Fennell faz, inclusive, nos últimos segundos do seu filme, onde ela coloca um flashback da infância para tentar fazer com que o público chore. E quantos vídeos eu vi nas redes sociais de pessoas chorando ao terminarem de ver esse filme porque elas foram manipuladas. Porque a Emerald Fennell manipulou a jornada dessa história para quando chegasse no último instante, ela colocar aquele flashback e fazer com que as pessoas chorassem. Mas o fato é o seguinte, o conteúdo, porque é até difícil para mim tratar a obra de Fennell como filme, o conteúdo que a Fennell produz é sem forma e vazio. Ela é uma grande provocadora. Ela quer colocar coisas polêmicas, coisas que choquem, mas que não possuem substância. São completamente vazias. Sabe por quê? Quando você... Não. Ela tem um ponto. Não, calma lá. Ela tem um ponto. Nós aqui acabamos de quebrar, acabamos de conseguir, sem assistir esse filme, a gente conseguiu compreender toda a psique dela e a gente quebrou a agenda. Ela é, assim como o Carlos Latuf, é secretamente uma aliada. Não. Tem substância pra... Sabe? Tem profundidade pra... Ela tá com a gente, tá ligado? Ela tá atuando do lado, no campo inimigo, em nosso benefício. Siga produzindo pelo resto da vida, minha querida. Você vai tratar do sexo, a psicologia e a psicanálise tem... Estamos na trincheira com ela. Tantos caminhos para lidar com isso. Vem tantas complexidades no tema sexo que é muito fácil você simplesmente colocar isso... É a nossa quinta coluna. ...um tema no seu filme, na sua obra, para que pseudo-intelectuais olhem para a mesma obra e pensem, mas existe uma profundidade aqui, porque está tratando do tema do sexo e da subversão. Não existe profundidade. Existe pseudo-profundidade que pseudo-críticos com pseudo-profundidade tentam encontrar significado, porque acham que tudo o que contém sexo contém profundidade, mas se for assim, não existe nada mais profundo do que um filme gráfico. Então, a forma como a Fennell explora e destrói as obras nas quais ela se inspira mostra simplesmente que ela está usando da arte para provocar, para gerar discussão e para gerar ódio. Nos dois últimos filmes dela, o burburinho, a conversa em torno dos filmes não foi sobre a qualidade das atuações, não foi sobre o poder do enredo, não foi sobre o impacto da história, foi sobre o uso do sexo na história. No caso do Saltburn, sobre um nu frontal completamente desnecessário, usado apenas para chamar a atenção no final do filme. Sobre este filme, O Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que não tem nenhuma cena de sexo onde apareça... Comendador mandou R$10. Olá, Comendador. Temos que lembrar que o começo da popularização dos dark romance veio com 50 Tons de Cinza, uma fanfic de Crepúsculo, que nasceu de uma música, inspirado no 11 de setembro. Logo, por associação, eles são causados pelo 11 de setembro. E tendo em vista de que nós sabemos, concluo que é culpa... Nudez, mas a sugestão, a linguagem e a forma como isso é tratado... Tudo está conectado, irmão. Netanyahu nunca erra, irmão. Netanyahu nunca errou na vida dele.
tornou isso no centro narrativo dessa história, quando na verdade a obra de Brontë é muito mais profunda, muito mais bela, e é uma tristeza ela ter colocado o nome de O Morro dos Ventos Uivantes nesse filme. Ela poderia ter chamado de qualquer outra coisa. É tão tosco porque, e agora vai um spoiler, tanto do livro quanto do filme. O do livro não é um spoiler tão grande, então não se preocupa, mas o fato é que metade do livro trata sobre Heathcliff e Cat. A outra metade vai tratar sobre Heathcliff e os descendentes, tanto da Cat quanto do seu irmão, e como que ele continua tentando destruir a vida dessa família. E depois que Cat morre, ela se torna essa obsessão para Heathcliff, mas o fato é que os dois nunca mantiveram nenhum tipo de relacionamento físico, nunca fizeram sexo, porque era apenas uma tensão que existia entre os dois, a possibilidade de um relacionamento extremamente tóxico que é tratado de uma maneira genial por essa autora. Já no caso da obra da Fennel, o que a gente vê é que em determinado momento vira apenas um mero triângulo amoroso, onde Cat está traindo o seu marido com o Heathcliff, e então você só vai ter várias cenas da Cat e do Heathcliff fazendo sexo. Sexo dentro da carruagem, sexo no chão, sexo na grama, sexo no morro, sexo na estalagem, sexo no quarto, sexo na varanda, sexo muito coito. Lugares, porque virou apenas sobre isso, uma montagem sobre o desejo, e a Fennel já reconheceu isso em entrevistas, o desejo que ela tinha de que no livro os dois tivessem ficado juntos. Olha o absurdo, porque ela estava desejando que duas pessoas horríveis, que se faziam extremamente mal, ficassem juntas, quando na verdade essa ou seja, era só o fetiche dela. Foi a intenção da autora, era justamente separar essas duas pessoas porque elas eram cruéis e tóxicas. Mas na mente da Fennel, aparentemente, tá tudo bem estar num relacionamento tóxico. Então é muito triste quando eu vejo as oportunidades desperdiçadas, principalmente quando a gente trata de um material original que é uma das melhores obras da literatura. É muito triste ver que havia a oportunidade de nós enxergarmos essa história de uma perspectiva interessante. Tem tantos ângulos que poderiam ser tratados nessa história. O ângulo da Nellie como uma narradora, agora na pós-modernidade muitos a tratam como uma narradora não confiável. O ângulo do Heathcliff dessa jornada de decadência, o ângulo da Cat como essa pessoa horrível que ela foi também, do seu irmão, de cada um desses personagens que são tão bem construídos, e nós poderíamos ter visto na perspectiva deles essa história tão poderosa, mas ao invés disso, nós vimos uma história na perspectiva da mente da Emerald Fennel. E o problema é que, de todos os filmes que a gente já viu da Emerald Fennel, a gente já sabe o que está na cabeça dela o tempo todo. Então não, sexo. Romântico, nem tão pouco o filme da Emerald Fennel, que é essa coisa deturpada e ainda assim extremamente erotizada. Não vale a pena assistir ao filme em nenhum Deus me livre. Em circunstância eu recomendaria nem mesmo para o meu pior inimigo. Eu já classifico de antemão como sendo o pior filme do ano, de tão ridículo e absurdo. Nem mesmo a fotografia bela e as roupas, né, toda a parte de adereço tão bonita que tem nesse filme, né, de costas. J. League Insider mandou R$10. 11 de setembro. O maior responsável pela psiop dos dark romances aqui. 11 de setembro, seu aniversário, né? É amanhã, Celso, eu faço 15 anos. 11 de setembro. Celso? 11 de setembro. Tem alguma... Não me lembro. 11 de setembro. Cara, é um recurring joke tão antigo, mas é tão bom, tá ligado? Tipo, a gente só tem um apresentador de um dos maiores programas do país fazendo piada que é só... Nem mesmo isso consegue salvar essa obra de ser uma completa abominação, tanto em qualidade quanto em tema. Mas se você realmente quer ler e estudar uma história profunda e bela, esse daqui é um livro maravilhoso que eu recomendo bastante, O Morro dos Ventos Uivantes. Não vou ler, tô com preguiça. Se gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Um forte abraço e arrivederci.
Cacete. Fazenda do Minotauro Ordenhado. Excelente vídeo. Excelente vídeo. Ainda bem que ele não falou de boi leiteiro. De novo. Não aguento mais essa